bocadinho, digamos assim, para depois começarmos com uma alteraçãozinha à ordem de trabalhos que vocês aí têm. Portanto, nós vamos começar pelo tema, salvo erro, está aí no fim, que é a primeira movimentação, e depois então vamos seguir a ordem normal. Também, apesar de eu não estar exatamente referido, como o Fernando Lucas disse logo no início, vamos ter novo período de debate, não está na ordem de trabalhos referido dos debates, mas vamos ter novo período de debate no final dos trabalhos, que estaria previsto ser de cerca de 25 minutos, talvez o vamos ter que encurtar muito ligeiramente. De qualquer forma, esta segunda parte, é num sentido um pouco mais prático, se assim se pode chamar. Nós discutimos e votámos em parte, na primeira parte, as 7 ideias para Portugal, um documento muito importante. Começámos a tratar e apresentou-se o documento ainda em construção da Carta Fundadora, também a ideia da Carta Operativa, daqui a pouco em termos locais vou voltar um pouquinho a esse tema, e agora vamos falar de coisas práticas. Portanto, está na hora de, e começando pelo primeiro tema, está na hora de começarmos a ter também aqui alguma intervenção direta. Ou seja, ao mesmo tempo que vamos discutindo este tipo de documentos, como a Carta Fundadora, as 7 ideias já aprovadas e a Carta Operativa, vamos ter que começar a fazer, ou devemos e queremos começar, a ter intervenções diretas, intervenções de rua. E isso é o que nós quereríamos começar já por fazer como primeiro desafio. Portanto, a primeira movimentação deste mais D. E propunhamos o dia 12 de novembro. Muito provavelmente já todos estarão a ver com o que é que isso estará relacionado, pelo menos quem tem visto as notícias dos últimos dias. No dia 12 de novembro, vamos cá ter uma pessoa em Portugal, uma pessoa querida de todos, neste momento bastante querida de todos os portugueses, que dispensa apresentações. E qual é que é a nossa ideia para isto? Vocês têm nas vossas pastas, as pastas que foram distribuídas inicialmente, têm um post-it amarelo que se calhar já se questionaram porque é que estava aí. Não é só para tomarem as vossas notas, se alguém já o aproveitou para fazer alguns rascunhos, nós temos ali mais uns quantos para esse caso, mas não era para tomarem as vossas notas, era para usarem neste momento. Nós não vamos dar ideias só dia 12 de novembro, mas queremos fazer alguma coisa na rua, alguma coisa relativa, mesmo não seja de rua, relativa, não quero condicionar ideias, mas alguma coisa relativa à presença da Merkel em Portugal. Talvez, por exemplo, só vou dar uma única ideia, talvez ir dar lá uns beijinhos, talvez vocês quisessem fazer isso. Esse post-it serve para isso. Portanto, pedia que esse post-itzinho que têm nas pastas, até ao final da reunião, fossem pensando qual era a atividade que gostariam de ver feita pelo movimento, e quando digo movimento não é para a coordenação fundadora, não é nada disso, é para todos nós, para, em conjunto com outros movimentos ou não, as ideias surgirão, termos alguma intervenção nesse dia. E este é um desafio que ficaria desde já e gostaria muito que todos os aqui presentes, no final, apresentassem alguma ideia. Depois daremos nos próximos dias reflexo, feedback dessas mesmas ideias e do que é que se pensa fazer então para esse dia 12. Mas parece-me que aqui a trave mestra desta questão, portanto o mais importante desta questão, é que este movimento deve desde já, e daqui a pouco quando for a altura do debate ou de falarem, poderão também dar opinião sobre isso, mas este movimento deve ser desde já, ter também a parte de intervenção. Quando há pouco o Carlos Gonçalves, que agora não está ainda aqui, dizia, se calhar aqui um bocadinho vou ter que repetir isto se vier, portanto, as pessoas que estão lá em cima. Mas quando ele dizia que temos que distinguir entre quem faz e quem diz que faz, então nós temos que dizer que fazemos. Estava a falar de ti, Carlos, se estiveste atrasado, vês? Estava a dizer que se o Carlos dizia há bocadinho, repetindo só para ele ouvir, que há os que fazem e os que dizem que fazem, se nós estivermos a dizer o que é que íamos fazer na primeira parte, agora devemos então começar com as ações concretas e este é um exemplo. Neste momento iria passar para o ponto seguinte, depois se houver necessidade, porque esta ideia é muito importante, creio eu, se houver necessidade voltaria um bocadinho, faria aqui um voltar atrás para referir novamente no final, talvez, depois do debate, esta ideia. O ponto seguinte eu disse que isto era de extrema importância, mas como uma ação concreta. O ponto seguinte é fulcral na nossa atividade como movimento. Este movimento, desde o primeiro dia que foi projetado, ou que começámos aqui de alguma forma a equacioná-lo, foi sempre tido, ou foi sempre visto como um movimento de âmbito nacional. E ele de outra forma não faz sentido.
Não faz sentido nós fazermos um movimento de intervenção política que tenha um âmbito em termos de, como começou o Fernando Lucas a dizer, da maior parte das pessoas que estavam no seu início de Lisboa ou de Santarém. O que faz sentido, e a única forma de o equacionarmos, é que este movimento seja de completo âmbito nacional. E quando digo completo âmbito nacional, estou a falar de todos os distritos, depois também concelhos, e estou a falar inclusivamente das regiões autónomas. É claro que temos consciência que isso não é, logo de início, possível de termos núcleos locais como queremos em todos os distritos, muito menos em todos os concelhos do país. De qualquer forma, hoje aqui, posso-lhes dizer que estiveram presentes e estão presentes, pelo menos, e já vou fazer aí uma perguntinha, mas estão pelo menos presentes pessoas de 9 distritos. Começando por Braga, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu. E, inclusivamente, eu penso que está aqui uma pessoa que vem do Brasil. Eu não sei se ainda está, tinha-me confirmado que estaria, não sei se está, era uma única pessoa, obviamente, português. Portanto, ou seja, temos aqui representantes de 9 dos 18 distritos. Queria perguntar se há alguém que seja de, e como por cara não conheço toda a gente, conheço mais de metade, mas não conheço toda a gente, se há aqui alguém que seja de outro distrito, há uma de cara que não estava aqui, que não tinha dito que vinha, que eu já vi que é o Ricardo, que é de Coimbra. Portanto, aqui ao PowerPoint deveria ser acrescentado Coimbra. Não sei se para além desses distritos. Bem, a situação da Dina é uma situação interessante também. A Dina vive no Conselho... Posso contar a tua vida? A Dina vive no Conselho do Cartaz, no distrito de Santarém, portanto, mas está muito ligada, por razões familiares também, se não está a dizer mal, aos Açores. E poderá ser um elemento importante, falaremos isso futuramente, poderá ser um elemento importante na dinamização do movimento nos Açores também. E, portanto, quando eu dizia aqui, ou escrevia aqui, regiões autónomas com os pontinhos, quero dizer precisamente isso. Temos algumas ideias para lá, mas não propriamente grandes apoiantes ou grandes aderentes nessa zona, pelo menos que nós conhecemos. Aproveito já agora para dizer uma coisa. Quando se inscrevem como aderentes, ou quando tiverem amigos, e esse vai ser um desafio a lançar daqui a pouco, quando tiverem amigos que se inscrevam como aderentes, por favor, peçam-nos sempre para dizerem qual é o distrito e qual é o concelho. Porque isso depois é um trabalhinho um bocadinho difícil, agora com estas fichas já isso será mais fácil, mas é um trabalhinho um bocadinho difícil andar a descobrir isso e a perguntar às pessoas, depois umas vezes respondem, outras vezes não respondem, então pelo Facebook há muitas ausências de resposta. Portanto, se puderem, peçam aos vossos aderentes, ou indiquem vocês que certamente o saberão, qual é que é o distrito e o concelho a que pertencem. Mas dizia eu que esta ação local, portanto os núcleos locais, é de uma extrema importância neste movimento e, por isso, nós começámos a tentar, por algum envio de e-mails para os 350, mais ou menos, aderentes que temos neste momento, com listagem de e-mails deles, começámos a enviar alguns desafios para se começarem a, de alguma forma, perfilar estruturas ou núcleos, como lhes chamamos, locais. Talvez mais distritais, de início, depois, com certeza que também conseguimos, ou até como hoje já aqui foi dito, até em termos de freguesias mais tarde. E, portanto, queremos começar hoje, a partir de hoje, a constituir esses tais núcleos locais. Como já ouviram também na primeira parte, o trabalho desses núcleos locais vai ser grande. Para além da mobilização dos aderentes desses distritos, desses concelhos, dessas zonas, eles terão que fazer, ou deverão fazer, um muito importante trabalho, também, como todos nós, na Carta Fundadora, na melhoria, no complementar, nas alterações da Carta Fundadora já falado, mas muito também na Carta Operativa. O Rui há pouco falou, ou disse, que a Carta Operativa, que é um documento que ainda não tenho nas pastas, porque ainda só tem algumas ideias acumuladas, eu diria, a Carta Operativa é um documento prático. É um documento de ideias concretas para Portugal, mas também de ideias concretas do que nós podemos fazer como movimento. Nós, diretamente, também. E nessa parte vai ter, como o Rui disse muito bem, partes temáticas, como já tem a Carta Fundadora, a divisão por temas, digamos assim, mas também partes locais. E aí faz todo o sentido, com o trabalho dessas estruturas, desses núcleos locais, que existam ideias que sejam muito específicas daquele concelho ou daquele distrito. E aí, só quem pode fazer, não é uma estrutura nacional, de certeza, só quem o pode fazer são as pessoas desses próprios distritos, desses próprios concelhos. E é esse o trabalho muito importante, ou uma parte, neste momento, de trabalho muito importante, que os núcleos locais deverão desenvolver.
Entretanto, das pessoas que aqui estão presentes, eu penso que, espero que agora não sejam fiéis com o que eu vou tentar fazer, mas eu penso que, do que me apercebi, já há em alguns locais do país, infelizmente ou não infelizmente, não interessa, ainda não muitos, alguns grupos de pessoas que já estão a tentar começar a conhecer, a organizar alguma coisa para criar esse tipo de estruturas. Portanto, eu ia, esperando que não vamos ter aqui um tempo vazio, agora, só para preencher os post-its que falávamos há bocadinho, ia pedir a quem se quiser manifestar nesse sentido, a quem já tem alguma ideia de fazer alguma estrutura em algum local, em algum distrito essencialmente, que venha aqui agora, que se inscrevam, se calhar são 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, não sei, e que exploraram, está ali o Paulo Carneiro, e terão aqui alguns minutos, dependendo um bocadinho do número de pessoas que forem, para apresentarem muito sumariamente o que é que estão a pensar começar a fazer, ou que tipo de contactos é que já fizeram entre pessoas do distrito ou do concelho. Bem, neste momento temos o Paulo Carneiro, que é do distrito de Santarém. Há mais alguém de outro local? Portanto, temos o Floriano do Porto. Já agora só para saber quantas pessoas é que são. Há mais algum distrito ou algum local que queira fazer a apresentação? José Nogueira de Viseu. Epa, sei os nossos todos. E mais alguém? Pronto, então posso concluir para já que há ideias a surgir, pelo menos, nos distritos de Santarém, a ordem que disseram, Porto e Viseu. Dessa forma, eu iria pedir que entre 5 e 10 minutos, portanto, aí uma média dos 7, 7 e meio, que viessem aqui, começando pela ordem que disseram, portanto, Paulo, Floriano, Zé Nogueira, para dizer o que lhes for na alma. Nós estamos sobre isto aqui? Não. Ora, como foi dito, eu venho do distrito de Santarém e, antes de mais, eu começo por fundamentar a comissão fundadora em meu nome e em nome do distrito de Santarém pela árdua tarefa que tem a desenvolver para hoje estarmos aqui. E estamos aqui para dar corpo a um grito que nos torna a alma. É um grito ensurdecedor e que já nos fere os tímpanos, tal a frequência com que o mesmo tem. É um grito que até há bem pouco tempo não era audível por uma grande maioria, mas a situação a que o nosso Portugal chegou fez com que nós, mais ou menos conscientes, e todos os restantes passássemos a ouvir aquilo que outros continuam a não querer ouvir. Como já foi sabejamente referido pelos vários meios de comunicação e não só, Portugal chegou a uma tal ditadura democrática que está a fazer de nós um país que elege os seus ditadores periodicamente, mudando apenas a face dos mesmos, assim como a cor com que se fazem eleger. Este país chegou a um estado que faz com que o que parece ser correto seja a injustiça, a corrupção, o governar cometendo erros e fraudes e continuar impune. Há uma real e total inversão de valores e prioridades. Esta é, como todos nós sabemos, a real situação do nosso país. Acima da situação económica está a situação moral, a consciência de um povo e, acima de tudo, estão os valores que nos norteiam e orientam. Quando estes valores não são os mais corretos, ou os que nos conduzem a um destino de escuridão e sem esperança, que só nos resta um caminho, trocar de russo. Pois o norte é e sempre será o mesmo: a paz, o amor, o progresso, a solidariedade, a educação e a justiça. São estes os valores que devem nortear sempre um povo e, acima de tudo, quem governa esse mesmo povo. Nesse sentido, no distrito de Santarém, a semente foi lançada e está a começar a germinar. Como tal, e à semelhança do que aconteceu em abril de 64, quando Salgueiro Maio partiu a imigração a Lisboa para acabar com o estado que isto chegou, nós também estamos a mobilizar para que, com o nosso contributo, possamos também dizer: vamos acabar com isto e dar uma esperança ao nosso Portugal. Assim sendo, já estamos a constituir um grupo de trabalho com vista a formar a dita distrital e para a qual os 4 cantos do nosso distrito já se encontram representados. Temos como objetivo, e a partir de hoje, começar a divulgar o nosso movimento pelos meios
normais, internet, telefone, passa a palavra, aos nossos familiares, amigos, conhecidos, com o objetivo de logo, de seguida, podermos criar as necessárias estruturas locais, vulgarmente conhecidas também por conselheiros. Estamos unidos com o objetivo único de contribuir para a condução do nosso país rumo ao único norte que nos a todos interessa: progresso de Portugal. Portanto, viva o nosso movimento, viva a mais democracia e viva Portugal. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Eu, portanto, sou do Distrito de Porto. Quando ali o Francisco Mendes falou neste movimento, eu adorei logo. Mas devo esclarecer que sou militante do Partido Socialista e já pertenço a outro movimento, pertenço ao MIC. Mas entendo que há lugar para um movimento que traga estas ideias. E por isso é que eu estou aqui. Penso que é muito importante a organização. Organizar é fundamental. E não devemos pensar em dar um passo à frente sem primeiro termos consolidado o movimento. E essa questão de arranjar movimentos a nível local, distrital e conselheiro é importantíssimo. Queria primeiro até congratular o autor desta imagem, que está lindíssima, e penso que uma maneira de lançar o movimento é divulgar esta imagem, por todos os meios, as maneiras efetivas que a gente tiver. Uma maneira, eu posso falar um bocadinho sobre isto, porque eu já tenho muita experiência de luta. Eu tenho 61 anos, mas aos 19 anos já tinha sido preso pela PIDE. E quando fui preso pela PIDE, já tinha pertencido ao grupo dramático, já tinha pertencido ao grupo coral, pertencia ao movimento de juventude, tinha pertencido a uma série de organizações. Já tinha, quando fui preso aos 19 anos, já tinha história. E foi disso que não parei. Portanto, eu tenho muita experiência na questão de organização. E a organização é uma coisa fundamental. Não pensem que podem construir um movimento de cima para baixo. E, aliás, não se justificava criar hoje em Portugal um movimento de cima para baixo. Tem que ser criado de baixo para cima. Portanto, temos que ir falar com as pessoas que não votam. Temos aqui a falar em pôr lugares vagos no Parlamento. É preciso que esses lugares sejam preenchidos. Temos que ir falar com as pessoas que não votam. Interessar as pessoas que não votam pela política. Por isso temos que ser diferentes dos outros. Isso é fundamental. Neste momento, tenho já uma equipa no Porto que está pronta para trabalhar connosco. Outros ainda não deram o seu... Porque eu também os questionei, porque queria primeiro saber quem era esta gente. Por isso é que eu vim cá abaixo para vos conhecer, para ouvir as vossas ideias. E eu sei que isto está muito empírico ainda, mas e que terão que ser desenvolvidas no futuro. Mas isto vai depender de nós. Agora, o que exige realmente é trabalho da base, trabalho no local. Acho que podemos dizer que no Porto já temos, com certeza, elementos conformados no distrital e até algumas conselheiras. Não é o caso de Matosinhos e Passos Ferreira, por exemplo. Mas não tenho dúvidas nenhumas que poderei formar conselheiros em todos os conselhos do Distrito do Porto num curto espaço de tempo, com o Vicente, que já falámos. Aliás, ele reconheceu, foi ele que me reconheceu. Encontrou ali à saída do comboio e foi que me reconheceu. E, portanto, podemos avançar. E é o que todas as pessoas deviam fazer, avançar para a frente, procurar. Este movimento tem que ser feito essencialmente com a nossa família, com os nossos vizinhos. A gente não pode pensar que vai agora para o Facebook e vai arranjar as redes com o movimento. A gente tem que falar com o vizinho lá. Porque se a gente não conseguir mobilizar os nossos amigos, as pessoas que conhecemos, então não conseguimos mobilizar ninguém. Nós temos que, de facto, mostrar ideias e sabemos pôr em prática também. É falar com as pessoas que nós conhecemos. Não vai acontecer como outro que se candidatou a uma junta de freguesia e perdeu as eleições porque a família não votou nele. Porque eu conheci melhor que ele. É só isso que eu queria dizer. E obrigado a todos. Boa tarde, senhores e senhores. Este movimento existe por alguma razão. Para não estarmos aqui todos reunidos, temos de ter uma razão de ser. É porque não acreditamos, ou não estamos a acreditar em quem nos represente. Os partidos, as pessoas que estão a governar o país. Há um caos absoluto que toda a gente tem conhecimento. E a razão e o porquê de haver um descontentamento das pessoas. E criar-se um movimento.
Para se criar um movimento e para ele ter pernas para andar, entendo eu, tem que se organizar um movimento, com cabeça de movimento. E essa organização do movimento tem que ser nacional. E temos que chegar ao pé das pessoas, temos que lhes apresentar realmente a Carta de Princípios, que não é uma Carta de Princípios que fica ali parada, tem renovação, tem aperfeiçoamento, porque tudo tem aperfeiçoamento na vida. E esta credibilidade que temos que dar às pessoas, com organização distrital, concelhia e de freguesia, porque é preciso que o movimento, para ter expressão, para que se possa pôr em prática tudo aquilo que estamos aqui a discutir, tem que ter representatividade nacional. Porque senão, meia dúzia de pessoas não conseguem pôr tudo aquilo que estamos aqui a falar em prática. Os partidos é uma associação. Nós somos um movimento, temos que nos associar, temos que criar expressão nacional, temos que ter representatividade, temos que ir discutir, temos que estar em parceria com os outros. E é isto que eu defendo. É todos nós irmos para os nossos distritos, para os nossos concelhos, para as nossas freguesias e lutarmos todos. Porque se não concordamos, temos que lutar. E toda a gente discorda, é um facto. Então vamos para a luta. Vamos enfrentar, vamos dar a cara com honestidade, com franqueza, dizer o que queremos e aceitar as opiniões, que é fundamental de todos os outros, porque tudo pode ser aperfeiçoado. É isto que eu vou fazer em Viseu. Vou lutar no meu distrito, porque só assim é que se pode vencer, que se pode conquistar alguma coisa que estamos a discutir. Muito obrigado. Vamos lá, eu. Vamos lá, eu. Eu pedi ao Carlos agora para aqui vir com dois sentidos. Primeiro, para eu não fazer disparar para mexer no computador e não fosse ligar a alguma coisa. Mas também com outro sentido. Já aqui se falou várias vezes naquele logotipo. Toda a gente o recebeu por e-mail, muita gente comentou, mas esta, eu vou chamar mesmo a homenagem para ele ficar zangado comigo, ainda não foi feita. Portanto, o autor, o modesto autor do logotipo, como vários de vocês sabem, é aqui o amigo Carlos Seixas Filho. E não sabem vocês o que... Vamos levar isto. Vou voltar para isto. E não sabem... Não está no tempo. E não sabem vocês o que é que o Carlos vai sofrendo para fazer este tipo de trabalhos. Porque ele apresenta as suas ideias logo, de artista, e depois tem várias pessoas a criticarem. Não é que isso é mais fácil. E a dizerem está mal não é bem assim, queremos é mais assado ou mais cozido. É a parte mais fácil que nós sabemos fazer e eu sei fazer essa parte muito bem. E portanto ele vai sofrendo um bocadinho até chegar às versões finais deste tipo de coisas. Agora já não tenho mais nada para entreter, portanto vou só perguntar, enquanto ele faz isto, quem é que aqui está que não ouviu para que é que servem os post-its que estão nas pastas? Eu não ouvi. Mas já ouvi. Já? Deve toda a gente ouviu para que é que servem os post-its? Posso especificar um bocadinho melhor? Beleza, também não. Pode repetir. Especificando o limite. Ouviu, mas queria ouvir de novo. Precisamente então, para entreter mais um bocadinho, não é só para entreter. O jantar, afinal, como sabem, isto era uma coisa que quando nós não tínhamos pensado fazer o jantar, não sabíamos sequer bem as condições que havia lá em cima ou não para isso. A senhora Arcadia tinha-nos dito que ia pode-se fazer o jantar, se fossem pelo menos 15 pessoas. As inscrições foram um bocadinho superiores às 15, mas a senhora afinal não tem hipótese de fazer o jantar. Desculpem esta conclusão de organização. Por isso, o grupo, se quiser juntar, podemos ir jantar ao Colombo ou a qualquer lado, ou não fazemos jantar nenhum. No final, quem estiver inscrito fica aí mais um bocadinho e logo conversamos sobre isto. Bem,
Diziam então que não tinham ouvido todos essa parte, eu agora vou dizer muito mais resumidamente, mas na primeira parte da reunião falámos sobre Carta Fundadora, documentos, Carta Fundadora, 7 ideias, Carta Operativa. Temos que começar também neste movimento a fazer coisas práticas e ações de rua ou não de rua, mas ações concretas. No dia 12 de novembro, como todos sabem e todos devem estar extremamente satisfeitos, temos cá uma pessoa que é querida de todos os portugueses. E o que nós propunhamos, o nosso desafio, era fazer alguma ação, de rua ou não, nesse dia, e que todos escrevessem até ao final da reunião de hoje, no post-it que está nas pastas, se já o tiverem usado, estão ali mais, que escrevam no post-it uma ideia do que é que se deveria fazer, relativo a essa agradável visita, nesse dia. Bom, passando adiante, isso já tinha sido falado mais detalhadamente. Acabando só a questão da parte da ação local, o Facebook, como o Carlos Seixas já disse há pouco, é extremamente importante. Portanto, as páginas dos distritos ou dos locais de Facebook vão ser criadas, ou até já estão mais ou menos criadas, para poderem, nas estruturas que se forem criando, começarem a ter aderentes também. Terminado este ponto, temos a questão da constituição da associação. Nós entendemos, e penso que daqui a bocadinho debateremos isso, mas penso que será a opinião mais ou menos unânime, que não podemos, não devemos, aliás, experiências passadas sabemos isso, ficar com uma estrutura que seja um simples movimento político de intervenção, mas que não tenha uma forma jurídica, nenhuma forma jurídica. Ora, como não está nos horizontes próximos o ser partido político, a estrutura que será atuada é a estrutura de associação. E nós pensamos fazer isso, se concordarem, muito em breve. Portanto, pensamos fazer a constituição da associação, como já foi, até creio que mais ou menos divulgado, durante o mês de novembro. E para isso quereríamos marcar a primeira Assembleia Geral já da Associação, já relativa à formação da Associação, para o próximo dia 10 de novembro. É claro que depois por e-mail receberão todas essas convocatórias, mas para os que aqui já estão, ficaria já combinado que seria no dia 10 de novembro. Há aqui uma questão importante em termos de local. O local não está definido. Não está definido, mas há uma coisa que será assente, é que não vai ser em Lisboa. Este movimento, como dizíamos, é nacional. Diga coisas? Santarém. Tendencioso. O movimento é nacional e, portanto, como tal, e como algumas pessoas já tinham até dito, há muitos comentários no Facebook, mensagens de outros públicos, de pessoas que quereriam vir do Porto, onde vieram alguns, de muitos outros lados, de Vila Real, de Castelo Branco, pelo menos, Faro, havia uma pessoa que também não conseguiu vir, várias pessoas que quereriam vir, mas que não é fácil, nesta época muito menos, que não é fácil de fazer essas deslocações. Portanto, será noutro ponto do país, mais central do país, com certeza, em função dos aderentes que temos. O sítio exato ficará por definir, será anunciado por e-mail e pelo Facebook muito em breve. Também aqui foi dito, eu já não lembro se foi pelo Fernando Lucas, o que é que foi, ou por quem foi, desculpem, não é o que é que foi dito também que nós estávamos aqui com caráter provisório, mas eu queria acentuar isso. Esta Coordenação Nacional Fundadora, se contaram quando o Fernando Lucas apresentou no início, é constituída por 9 pessoas. Duas, não sei se estão a dizer nada, duas do Distrito de Santarém, uma de Viseu, outra do Porto, e portanto somamos 4, portanto devem ser 5 do Distrito de Lisboa. Mas é uma coordenação provisória, como o nome indica, fundadora, portanto provisória. Nesta Assembleia Geral, um dos temas principais, vamos discutir outras coisas, novamente a Carta Fundadora, com certeza, e outras coisas, mas um dos temas principais, ou o motivo próximo dela, será a eleição dos primeiros órgãos sociais. E isso nós queremos a colaboração de todos. E este espaço, daqui até ao final do mês, é pouco tempo, mas isto tem que ser tudo um bocadinho a correr, não perdemos os comboios, daqui até ao final do mês, ou dia 5, veremos, deverão surgir listas, ou lista, de candidatos aos órgãos sociais. E aí é, portanto, a participação de todos. Esses órgãos sociais e a forma de os constituir
nós não temos ainda propriamente definida, temos que falar disso também. Há coisas que são obrigatórias por lei. Nós pensamos numa estrutura qualquer deste tipo e daqui a pouco também podem dar as vossas opiniões sobre isso. Em termos nacionais, existirem... Estão todos aqui que não tive tempo, estou só a passar para a ficha certa. Existirem em termos nacionais o que normalmente se chama a direção. Nós não gostamos do termo direção, parece estar ali para dirigir tudo, para fazer tudo. Esse termo, em princípio, será a coordenação. O que o Código Civil diz é que tem que haver um órgão de administração, não lhe dá nome, portanto, à partida, propomos que seja coordenação. Depois há dois órgãos que são sempre iguais, isso tem que ser assim, acho que não há volta a dar, que é a Mesa da Assembleia Geral, que até podia falar primeiro nisso, e o Conselho Fiscal. Depois existirá um outro órgão, certamente, para que pedimos ideias, sugestões de nomes, porque não conseguimos chegar a um nome que gostássemos muito. Esse órgão nós hoje chamamos de Conselho Consultivo. Gostaríamos de um nome mais leve. A ideia é essa, portanto, é um conjunto de pessoas que possam ser uma massa crítica em cada um de temas relevantes e que constituíam esse órgão. E será uma parte engraçada, que é as pessoas que venham a integrar esse órgão, e se concordarem também com tudo, obviamente, não têm que necessariamente ser sócios ou associados da associação. Temos algumas pessoas que se prontificaram já, e muitas outras com certeza que o vão fazer, que estão dispostos a colaborar connosco, algumas já o fizeram, inclusivamente, em textos, noutros apoios, em opiniões, que fará todo o sentido que pertençam a esse conselho consultivo, ou tenham lá o nome que tiver, mas que não querem propriamente ser associados. Não nos parece que seja, ouviremos as vossas opiniões, mas não nos parece que isso seja um impedimento para que essas pessoas possam integrar esse órgão. Falámos de órgãos nacionais. Depois temos, obviamente, órgãos locais, aí não vamos complicar muito. Portanto, aí o que nós propomos é a existência de núcleos locais, que de início serão certamente, pelo menos na maior parte dos distritos mais pequenos, serão certamente distritais, vamos dizer assim, entre aspas, mas depois futuramente também conseguia-se, e até órgãos de freguesia, se lá chegar. Bom, portanto, em termos de estrutura de órgãos sociais, é isso que propomos. Daqui a bocadinho gostaríamos de ouvir-vos também sobre isso. Aí nas pastinhas também, e agora finalmente, o que eu já pus aqui uma quantidade de vezes, e agora estou para o lado contrário, temos a ficha de associado. Essa ficha de associado agradecíamos que quem ainda não o fez, ou pessoas que já entregaram em tudo, que a preenchesse até ao final desta sessão. E isto é, preenche-se obviamente se quiser, como eu suponho, ser associado da associação Movimento, Mais de Democracia e Emprego. E nessa fichinha temos uma parte muito importante, fazendo parentezinho aqui, como dizia há bocadinho o Fernando Lucas, hoje em dia rico ninguém é, ou quase ninguém é, de nós nenhum é, dificuldades de dinheiro cada vez são mais. Este evento de hoje, por exemplo, teve despesas razoáveis. E, portanto, mais uma vez digo, reforçando o que o Fernando Lucas disse há pouco, que quem ainda não o fez e que possa dar uma contribuição para essas despesas, tem a caixinha que eu penso, não é, Fernanda, que ainda está lá fora. Mas agora falava de futuro, portanto, em termos de associados. Nós sabemos, obviamente, todos nós, e por experiência muito própria, que é muito difícil para as pessoas estarem a pagar cotas para serem associados para a maior parte das pessoas é difícil, para serem associados de seja do que for. Ou para qualquer coisa até. Então os escalões que nós aí definimos são baixinhos. Não? Portanto, o que aí pomos nessa ficha como hipóteses, meras hipóteses, são 5 euros, 10 euros e 20 euros por ano. Portanto, isso é cota anual, estamos a falar de cota mensal. Se calhar, se fosse aqui há 3 ou 4 anos atrás, proporíamos aqui valores mais elevados, hoje não podemos fazer. Não queremos de forma nenhuma que ninguém, mas mesmo ninguém, deixe de ser associado do mais D só porque não pode pagar a conta. Isso não. Se não puder, tem à frente. É claro que há uma malandrice quando pomos o tracinho depois do 20, não é? Portanto, a malandrice é ver se vocês põem uma cota superior ao 20. Mas a malandrice também pode ser desfeita. Também, se alguém não tiver mesmo hipótese nenhuma de pagar, também pode pôr aí um 0. Não é por isso que deixa de ser associado. Antes de passarmos ao debate, acho que não há mais nada de se passarmos ao debate, portanto vamos passar ao debate e novamente a inscrições. Neste momento, queria só ver como é que estamos em termos de horários. Portanto, nesta altura, aqui nesta segunda parte, conseguimos recuperar o atraso todo que trazíamos da primeira, ou quase todo, agora falta-me aqui uma coisa falta. Portanto,
estamos na